E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Boa tarde. Estamos aqui hoje, né, no dia 5 de fevereiro. Gostaria de dar início hoje a uma sessão de vídeos curtos, né, bem curto mesmo para não cansar ninguém, relacionada a alguns temas importantes, né? Eu acredito que conhecer, aprender é muito importante. Eu gosto demais de aprender. Então eu quero hoje comentar sobre um tema muito interessante. Eu estarei falando, né, no decorrer, né, sobre vários temas. Temas relacionados à teologia, já é no sentido, né, no sentido religioso. Temas relacionados à filosofia, que são os pensamentos filosóficos. Assuntos voltados, né, à psicologia, que eu gosto demais, psicanálise também. Temas voltados para sociologia também, arqueologia, geografia, que são, né, as regiões para a gente estar conhecendo e assim por diante, e vários outros temas. Hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante, que é sobre o impossível. E eu já quero fazer uma pergunta para você. Existe impossível para Deus? Ou seja, existe algo que Deus não consegue fazer? Que Deus não pode fazer? Esse é o tema que eu quero discutir hoje. E para discutir sobre isso, eu quero usar isso aqui, ó. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Eu vou abrir aqui rapidinho no Evangelho de Lucas. Lucas no capítulo 1. Lucas capítulo 1. E no versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Lucas já começou aqui falando, não fazendo uma pergunta, mas fazendo uma afirmação. Ele trouxe uma afirmação dizendo: para Deus nada é impossível. E eu te pergunto, existe alguma coisa impossível para Deus? Existe algo que Deus não consegue fazer? Eu acredito na Bíblia. Eu acredito naquilo que a Bíblia fala. Tá? Para mim, não existe, na minha perspectiva, no meu ponto de vista, não existe nada impossível para Deus. No meu modo de ver as coisas. No meu modo de enxergar as coisas, né? Se a gente for fazer uma pesquisa na nossa cidade, por exemplo, a gente sabe que nós vivemos em um país cristão, né, onde a maior parte, né, predominante é o cristianismo. Eu acredito que se eu fizer uma pesquisa aqui na minha cidade mesmo, mais de 90% das pessoas entrevistadas vai dizer que nada é impossível para Deus, vai responder isso. Vamos pôr aí 10% aí que não quer responder, alguns não querem responder, alguns não querem opinar, outros porque são ateus, outros porque são indiferentes, ou assim por diante. Mas mais de 90% vai responder que realmente não existe nada impossível para Deus. E no ponto de vista, presta atenção no que eu estou falando, no ponto de vista humano, no ponto de vista do homem, no modo de eu e você enxergar as coisas, realmente não existe nada que Deus não pode fazer. Deus pode curar o câncer, curar a AIDS, dar vista ao cego, fazer o mudo falar, fazer o surdo ouvir, fazer o paralítico andar. Deus pode fazer o que Ele quiser, tudo o que Ele quiser, na hora que Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Por quê? Porque Ele tem em suas mãos todo o poder. Todo bom cristão acredita nisso. Não estou falando de evangélico, não estou falando de espírita, não estou falando de católico. Estou falando de todo bom cristão, todo aquele que acredita na Bíblia Sagrada, sabe e acredita que Deus pode fazer tudo isso e muito, muito mais. Mas, porém, lá no livro de Hebreus,
Eu quero ler para vocês aqui. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, e no versículo 18, diz assim: para que por duas coisas imutáveis, ou seja, duas coisas que não podem mudar, para que por duas coisas que nunca pode mudar, nas quais é impossível que Deus minta. Mas peraí, Lucas diz que não existe nada impossível para Deus. E aqui em Hebreus diz que é impossível Deus mentir. Ah, então existe impossível para Deus? Um diz que não existe nada impossível, o outro diz que cita uma coisa impossível, que é Deus mentir. Como explica isso? Como explicar uma coisa dessa? Isso aqui é uma questão de perspectiva. O que é uma perspectiva? Eu acredito que você sabe o que é uma perspectiva. Uma perspectiva é o modo de enxergar as coisas. É o modo de ver as coisas. É o modo como nós enxergamos as coisas. É no sentido de perspectiva. Então nós temos duas perspectivas. Nós temos a perspectiva do homem e temos também a perspectiva de Deus. Eu vou trazer um exemplo de perspectiva do homem aqui, homem e homem, para você entender melhor. O que seria uma perspectiva? Por exemplo, eu quero falar sobre a perspectiva em relação ao tempo. Em relação ao tempo, em relação à hora, em relação ao dia, em relação ao mês, em relação ao ano. Vou trazer uma perspectiva. Por exemplo, eu chego num amigo meu e falo assim: ô meu amigo, tudo bem? Tudo tranquilo? Joia? Ô, quanto tempo que eu não te vejo, rapaz? Ô, o tempo passa rápido demais. Tem tanto tempo que eu não te vejo, meu amigo. Parece que, nós estamos em dezembro, mas parece que janeiro foi ontem. O tempo passa voando e realmente passa voando. Por quê? Por causa da correria do dia a dia, por causa do trabalho, por causa dos afazeres, por causa de tudo que acontece no mundo, né? O tempo passa muito ligeiro, muito rápido. Muito rápido. No momento em que estamos aqui em janeiro, quando é fé, nós já estamos em dezembro. Passa rápido demais. Essa é uma perspectiva minha. É uma perspectiva sua. É uma perspectiva de quem está na correria do dia a dia. Né? A gente enxerga dessa forma. De que o tempo passa voando. Não é isso? Certo. Mas, porém, estamos falando de perspectiva em relação ao tempo. Mas, porém, se eu for num presídio, na cadeia, aonde uma pessoa pegou 20 anos de cadeia, 30 anos de cadeia. Ele vai ter que cumprir essa pena. A pena mínima dele é 20 anos, a máxima 30. Ele tem que cumprir. Aí eu chego lá, entro lá, às vezes para falar de Jesus, às vezes para fazer uma visita, não importa. Eu chego lá e converso com uma pessoa dessa que pegou 30 anos. Falo assim: ei, meu amigo, bom, tá, tranquilo. Como tem sido o seu dia e tal? Aí ele vira para mim e fala assim: o meu dia? Um dia para mim, meu amigo, é como se fosse uma eternidade. Eu levanto cedo, até chegar à noite demora demais da conta. Pensa para você ver. Peguei 30 anos de cadeia. Se um dia demora uma eternidade, pensa 30 anos. Isso é a perspectiva dele em relação ao tempo, diferente da minha. Para mim, a minha perspectiva em relação ao tempo, o tempo passa voando. Para ele, a perspectiva em relação ao tempo, um dia é como se fosse uma eternidade. Então isso é uma perspectiva, é o ponto de enxergar as coisas, como nós enxergamos as coisas, como nós vemos, certo? Agora falando sobre as coisas impossíveis e possíveis para Deus. Na perspectiva humana, na nossa perspectiva, não existe nada impossível para Deus. Deus pode fazer todas as coisas, todas, tudo aquilo que eu falei. Cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar, o cancerígeno ser curado, aquele que tem AIDS ser curado, e assim por diante. Tudo isso. Só que lá em Hebreus diz que existe algo impossível para Deus. O que é? É impossível Deus mentir. Opa, então existe alguma coisa impossível para Deus, hein? Essa é a perspectiva de Deus. Na perspectiva nossa, nada é impossível para Deus. Mas na perspectiva de Deus, Deus sabe que existe coisas que para ele é impossível. Aí você pode virar para mim e falar assim: ó, Jean, peraí. Deus não tem todo o poder em suas mãos?
Deus não pode todas as coisas? Então, se Deus quiser mentir, ele pode, basta ele querer. Não pode, por quê? Porque a verdade faz parte da sua essência. Por exemplo, eu posso te falar mais coisas além disso. É impossível Deus mentir. É impossível Deus deixar de ser santo, porque a Bíblia diz que Deus é santo. E se Deus um dia quiser virar e falar assim, hoje, a partir de hoje, eu não serei mais santo. Deus não consegue fazer isso, é impossível Deus deixar de ser santo. Por quê? Porque a santidade faz parte da sua essência. Faz parte dele. A santidade e a verdade faz parte de Deus. Não tem como Deus arrancar dele. Faz parte dele. Por isso que Hebreus e também Tito, no capítulo 1, versículo 2, diz que é impossível Deus mentir. Por quê? Porque a verdade faz parte da essência de Deus. Assim como também, assim como também a santidade faz parte da essência de Deus, a verdade também faz parte dele. E outras coisas também Deus não consegue fazer. Deus não consegue deixar de ter todo o poder. Deus não consegue, deixar de ser eterno, porque Deus é eterno. A eternidade faz parte da essência de Deus. Deus não foi criado, Deus não tem princípio nem fim de dias. Então isso é uma questão de perspectiva. O tema, discutido hoje é, existe algo impossível para Deus? Aí se alguém um dia perguntar para você, fulano, existe alguma coisa impossível para Deus? Existe algo que Deus não consegue fazer? Você vai falar, existe. Sim, existe coisas que Deus não consegue fazer. Ah, mas existe? O quê? Aí você vai falar, Deus não pode mentir, Deus não pode deixar de ser santo, Deus não pode deixar de ter todo o poder, e assim por diante. Porque essas coisas fazem parte da essência de Deus. Então, essas coisas, na perspectiva divina, Deus não consegue. Mas na perspectiva humana, na nossa perspectiva, Deus pode fazer todas as coisas. Não existe impossível para Deus na nossa perspectiva. Somente na perspectiva de Deus que existe impossível para ele. Porque tem coisas que faz parte da sua essência. E mesmo se Deus quiser fazer, ele não consegue. Porque faz parte dele, está nele. Ele não pode arrancar dele. Deus é a verdade. Deus, é o Todo-Poderoso. E assim por diante. Então eu gostaria de deixar esse tema para você. Meditar um pouquinho e entender, que existe sim coisas impossíveis para Deus. Não é contradição, não é contradição. A Bíblia não está contradizendo. A Bíblia, ela foi feita para ser lida, estudada, interpretada da forma correta. Então eu estou trazendo para vocês uma questão de perspectiva. Versículo que diz que nada é impossível para Deus e versículo que diz que é impossível que Deus minta. Então eu estou mostrando para vocês duas perspectivas diferentes. Tá? Então deixo aí para você uma ótima tarde e até a próxima. Fica com Deus.